e tem visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que pertence a mim, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo, aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, diante da Tua palavra, da Tua presença, nós nos encontramos. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Palavra essa única e suficiente. Senhor, eu te peço que o Senhor se manifeste aqui neste lugar, Senhor. Que tudo que o Senhor colocou em meu coração, Senhor Deus, possa ser traduzido da melhor forma, Senhor. Ó Deus, que eu diminua, Senhor, e que o Senhor apareça, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra revelada, Senhor, alcance os corações, ó meu Senhor, que entraram aqui nesta noite desejosa, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser introduzida, Senhor, nas nossas mentes e corações nessa noite. E que Teu Santo Espírito, Senhor, nos convença do juízo, nos convença do pecado e nos convença também da morte, Senhor. Fala conosco nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler fala sobre um questionamento que Pedro, nos versículos anteriores, indaga a Jesus e sobre a vida eterna. E Jesus começa falando que não era para eles ficarem angustiados referente a essa temática. Jesus começa falando que na casa do Pai haviam várias moradas e que se não fosse assim, ele não teria dito a eles, aos discípulos, que iria preparar lugar. É importante dizer que os discípulos haviam pouco tempo com Cristo. Antes de Jesus aparecer no cenário bíblico, havia um período de 400 anos de silêncio profético, também conhecido como período interbíblico. E esse período foi marcado pela ausência da revelação bíblica e pela falta das profecias em nome de Deus. Ou seja, os discípulos, as pessoas daquela época, haviam entrado em estado de desespero. Por quê? Porque naquela época não mais se falava sobre a palavra de Deus. Os profetas haviam profetizado há muito tempo atrás sobre o Messias. As escrituras sagradas davam conta do Cristo, daquele que iria libertar o povo judeu, daquele que iria salvar o povo judeu. E nesse período aqui, os discípulos estavam sob a égide dos romanos. E era esperado, era aguardado o Cristo, o libertador, aquele ao qual as escrituras apontavam, aquele por qual Isaías havia profetizado no passado, aquele em que as promessas do Senhor, quando o homem cai e a palavra de Deus diz a serpente que haveria da descendência daqueles, o que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente, e o povo havia muito tempo de espera. E toda espera traz consigo agonia. Toda espera traz consigo incertezas, traz consigo dúvidas. Veja
que a história da Bíblia, se nós formos estudar o Velho Testamento, você vai ver a todo tempo, a todo momento, o povo de Deus, Deus levanta um profeta para corrigir o povo se endireita e novamente o povo cai. Havia um ciclo vicioso do povo judeu. Eles voltavam-se ao Senhor, faziam as boas obras, passavam a obedecer a Deus, mas com o passar do tempo, eles esmureciam e começavam a pecar e caíam novamente. Em toda a história do Velho Testamento, o Senhor levantou profetas para falar ao povo. Eu me lembro de Moisés, quando o Senhor queria ter intimidade com o povo, que o Senhor chama Moisés e diz: olha, Moisés, faz com que esse povo venha ao monte, porque Moisés havia pedido a Deus. Só que quando Moisés desce do monte e vai falar para o povo, para que o povo fosse até o monte, porque Deus queria se revelar, a primeira coisa que o povo diz: não, Moisés, eu não vou, vá você e veja o que Deus tem a dizer, e aí você traduz para nós. Ou seja, o povo ele não queria um relacionamento com Deus, mas veja que desde os primórdios, Deus sempre buscou esse relacionamento para com o homem. E os anos se passaram, e quando os profetas morrem, quando se interrompe essas profecias, se interrompe aquele legado em que um homem de Deus era levantado para direcionar o povo, de acordo com os seus costumes, como o povo deveria andar, de acordo a anunciar ao povo sobre o seu pecado, para que o povo se voltasse para Deus novamente. Veja, que era um período totalmente nebuloso, um período onde que não mais havia ninguém que se levantasse para profetizar uma cura, para profetizar ao povo, para dizer assim: ó, você está andando em pecado, endireita os seus caminhos, muda as suas vestes. O povo estava desesperado, e o momento era caótico. Então aparece João no deserto, João clamando no deserto, e aí o povo começa a aquecer o coração, como se esperasse de João uma salvação. Será que esse é o Messias? Tanto que, se nós fôssemos ler todo o livro de João, no início do livro de João, narra sobre a história de João Batista. João Batista começa a pregar no deserto e começa a atrair uma numerosa multidão. E João é indagado pelos fariseus de quem ele era. E João diz que ele era apenas o que clamava no deserto. Você é profeta? Você é o Messias? Ele falou: não, estou preparando o caminho para o Senhor. A Bíblia diz que João tem um encontro com Cristo. Enquanto João batizava, ele viu Jesus passar e ele exclamou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao qual eu não sou digno de amarrar as sandálias. Logo após esse episódio, Jesus aparece na Bíblia e é mencionado com o maior número de vezes. Começa o ministério de Cristo. Interessante que, diferente dos outros evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, a Bíblia vai trazer vários relatos de vários milagres de Jesus. Para nós entendermos melhor, a Bíblia vai narrar sobre inúmeras curas, sobre a multiplicação dos peixes, dos pães. Só que no Evangelho de João, a Bíblia narra poucos milagres, porque a ênfase do escritor do Evangelho de João era trazer a característica messiânica de Cristo, era trazer para o leitor a concepção daquele que veio para salvar a humanidade. A característica do livro de João era apontar o caminho da salvação. João não estava tão preocupado em narrar os milagres de Jesus, pois Jesus havia realizado muitos milagres. Lucas foi um especialista em trazer riquezas de detalhes sobre os acontecimentos, sobre os milagres que Jesus fazia e fez naquela época. Mas João não. João se ateve por falar de porta, a porta das ovelhas. João se ateve por falar das palavras de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com o chefe dos fariseus, um homem importante. E quando Nicodemos se depara com Jesus, ele procura Jesus em particular e ele pede a Jesus para que revelasse que reino é esse de tanto Jesus falava.
E Jesus diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, ele fica pasmo com aquilo que Jesus falou com ele. Como assim, eu velho, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz: em verdade vos digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no reino dos céus. Ou seja, Jesus começa a sua muito sobre vida eterna. João, ele não ficou paralisado como os outros evangelhos sobre as curas, mas ele queria trazer a profundidade de quem Jesus era e qual o propósito de Jesus na terra. E os textos de João nos revelam sobre o reino de Deus. Jesus não queria apenas curar as pessoas. Jesus não queria apenas trazer um novo ânimo para aquele povo, mas Jesus, ele veio com o condão de salvar as pessoas. E Jesus começa a pregar para aquele povo. E uma das suas pregações, Jesus diz que aquele que não comesse da carne dele e não bebesse do seu sangue, não veria ao Pai, não veria a Deus. Certa feita, Jesus estava passando e havia um cego, e era sábado o dia. E na cultura judaica, o dia de sábado é um dia sagrado, pois Moisés assim havia ordenado. Só que Jesus passando, e Jesus pergunta ao cego: queres ser curado? Queres enxergar? E o cego diz: eu quero, Senhor. E o cego já estava ali há muito tempo, pois ele era cego de nascença, e ele já não mais tinha esperança. Sim, esse era o cenário das pessoas que viviam na época que Cristo estava na terra. Um cenário de pessoas que não tinham mais esperança. Não tinha esperança de salvação. Não tinha esperança de cura, porque os milagres também não eram evidentes naquela época. Não tinha esperança de transformação. E Jesus estava inserido neste cenário. E o cego estava ali, desesperançoso, até que o dom da vida fala diretamente com ele: queres ser curado? Queres enxergar novamente? E ele diz sim. E Jesus cospe ao chão, faz lama e toca nos olhos dele e diz para ele pegar a cama dele e andar. E os seus olhos se abriam. E quando o cego sai dali, os fariseus perguntam a ele: como é que você está andando por aí carregando o leito? Pois havia um costume judaico em que no dia de sábado não poderia se fazer nada. E Jesus havia operado esse milagre no sábado. As pessoas ficaram escandalizadas pelo fato de Jesus ter feito o milagre, pelo fato daquele homem ter sido curado. E indagam a ele: quem mandou você carregar o leito? Você não sabe que não se pode carregar o leito dia de sábado? Ele fala: não, eu não queria carregar o leito, mas o homem a quem me curou, me ordenou, mandou que eu carregasse o leito. E começou a perguntar: mas esse ali não era o cego de nascença? E houve os chefes dos fariseus, ao qual examinaram ele e foram perguntar aos pais deles. O pai daquele cego, os pais daquele cego, quando foi indagado, eles relataram que ele já é grande. Ele pode se responsabilizar por si mesmo. Porque eles sabiam que se eles atestassem que o filho deles era cego de nascença e havia sido curado por Jesus, eles iriam dar conta de testemunhar a favor de Jesus. E os chefes dos fariseus já estavam querendo prender Jesus. E eles: não, ele já é crescido, ele já é grande. Se ele disse que ele curou, procurem e vejam com ele. E o cego continua andando e mais uma vez ele é parado. E é perguntado acerca disso: você ainda está com esse leito? Quem foi que lhe curou? Ele falou: o nome de quem me curou eu não sei, mas eu sei que ele me curou. Eu sei que ele só pode ser o Filho de Deus. Os líderes
religiosos daquela época, eles não se importavam com as mazelas do povo. Eles não se importavam com o sofrimento do povo. Eles não se importavam em trazer uma palavra de Deus. E trazendo para os nossos dias atuais, parece até semelhante. Em alguns lugares, muitos líderes religiosos não estão nem aí para a vida dos seus liderados. Não estão nem aí como é que o irmão da congregação está passando. Eles não se sensibilizam mais com a dor do órfão, com a dor da viúva. Eles não se sensibilizam e eles não estão preocupados com as responsabilidades que eles carregam. E naquela época era dessa forma. Era um cenário de terra arrasada. Mas surgiu um homem enviado por Deus, que começou a quebrar os paradigmas daquela época. Começou a quebrar os paradigmas daquele povo, um povo incrédulo, um povo desesperançoso, Jesus de Nazaré. E alguns milagres Jesus fez, narrados por João. Só que Jesus, ele queria revelar o caráter de Deus para o povo. E o texto que ora acabamos de ler na introdução, quando Tomé diz a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Era como Tomé estivesse dizendo: Senhor, que caminho é esse que o Senhor falou que iria nos preparar? E os discípulos já estavam há um certo tempo com Jesus, e ainda assim, andando com Jesus, eles duvidavam do caráter divino de Jesus, alguns deles. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho pelo qual nós nos achegamos a Deus. Ele é o caminho pelo qual nós conhecemos a Deus. E o povo daquela época, eles não sabiam para quem procurar. E Jesus avoca para si, Jesus reivindica para si, diz assim: olha, é verdade que vocês têm andado por caminhos paralelos. É verdade que vocês têm andado por caminhos aí que não levam vocês para lugar nenhum. É verdade que muitos líderes religiosos têm levado vocês para caminhos de idolatria, para caminhos cheios de doutrina, que não é o caminho que leva a Deus. Mas eu digo a vocês uma coisa: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho pelo qual os profetas haviam profetizado, eu sou a verdade pelo qual os profetas haviam profetizado. E essa mensagem de Cristo chocou a muitos, como choca até hoje, quando nós nos levantamos e vamos falar do amor de Deus. Quando nós chegamos aí fora e falamos assim: ei, alguém que morreu por você, mas esse alguém que morreu é alguém especial. Esse alguém que morreu é alguém que não merecia morrer. A palavra de Deus diz em 1 João que o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo, palavra, se fez carne, habitou no meio de nós e morreu. Queridos, eu quero lhe dizer que se porventura você chegou aqui andando por caminhos esses que não levam a Deus, caminho esse que tem levado você a sofrimento, tem levado você a dor, a angústia, bem verdade que eu não quero dizer para você que se você entrar pelo caminho do Senhor, para aqueles que não ainda seguem a Jesus, você vai ter uma vida fácil, pois o mesmo Cristo disse que no mundo teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Mas eu quero lhe dizer que é o caminho em que nós seguimos e encontramos a verdade pela qual nós fomos criados. O caminho que é Jesus revela para nós a verdade. Que verdade é essa, Mateus? A verdade de quem eu sou, a verdade para que eu fui criado e a verdade para onde Ele quer me levar.
Jesus não lhe colocou aqui, Jesus não te trouxe aqui nesta noite para você receber uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, não. Jesus te trouxe aqui nessa noite para você se lembrar do caminho que nos leva à vida. E que vida é essa? Em João 17, no versículo 3, o próprio Cristo inicia a oração sacerdotal. E ele diz que a vida é em que nós nos relacionemos com Deus, em que nós conheçamos a Deus. Ou seja, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, porque de frente com a verdade, mentira nenhuma prevalece. Quando a verdade ela se estabelece, toda e qualquer mentira bate em retirada. Por certo, assim como as pessoas que andaram na época de Jesus, em que estavam desesperançosos, estavam abatidos, estavam angustiados, e eles achavam que aquela era a realidade pela qual eles haviam sido criados por Deus. Eles entendiam que Deus havia os desamparado, mas a verdade foi revelada. Há um relato sobre a mulher samaritana, e essa mulher está num tanque, um tanque que foi fundado por Jacó. E quando a mulher está no tanque, Jesus chega para a mulher e Jesus pede água a esta mulher. E essa mulher samaritana, havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. E a mulher diz assim: como pode, eu sendo mulher samaritana, você me pedir água? E Jesus diz assim: ora mulher, se tu soubesses quem te pede água. E começa um diálogo, em que Jesus começa a desvendar para aquela mulher o que ela estava fazendo. Porque a primeira coisa que Jesus faz quando nós nos deparamos com Ele, quando Ele nos revela a verdade, é nós entendermos quem nós somos. E Jesus começa a conversar com aquela mulher, e a mulher começa a dizer assim: pô, bem verdade, agora eu vejo que você é profeta. Jesus diz para a mulher que se ela pedisse água a Ele, Ele daria água a ela, que jamais ela teria sede. E o diálogo começa a discorrer, começa a prosseguir, continua prosseguindo. E Jesus pergunta à mulher onde estava o marido dela. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus, olhando para aquela mulher, Jesus diz assim: disseste bem, porque já tiveste 5 e o que está agora não é seu também. Quantos segredos nós guardamos dentro de nós? Quantas coisas ocultas que nós trazemos conosco, o qual só o Senhor é capaz de revelar. Existem traumas, existem mazelas nas nossas vidas, que foram somatizados desde a nossa infância, e que carregamos isso conosco, e reproduzimos certos tipos de comportamentos, achando nós que é natural. Quem sabe você chegou aqui achando que certo tipo de comportamento que você tem, quando você olha para as Escrituras, ou quando você escuta, ou você se lembra de alguma palavra que foi revelada pela Bíblia, em que você olha e analisa a sua vida, e você diz assim: poxa, está em desconformidade com o que a palavra de Deus diz. Isso aqui está ferindo preceitos de Deus. E que você ainda traz isso consigo. Mas a verdade de Deus é que você não precisa mais carregar isso. Você não precisa mais carregar esse pecado de estimação. Você não precisa mais viver refém daquilo que te fizeram no passado. Você não precisa mais viver refém da sociedade que está imputando para você uma série de coisas que você deve fazer. Não, eu devo usar o cabelo assim, ou devo usar uma veste assim, ou eu devo me comportar assim, eu devo me comunicar assim. Não, querido. Nós somos criados para louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Você não foi criado e criada para viver segundo o padrão deste mundo. O apóstolo Paulo nos convida em Romanos 12:2 a transformar o nosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A verdade de Cristo, quando ela é revelada, quando nós nos batemos de frente com Cristo, que é a verdade, ele é um convite sincero e urgente para mudarmos o nosso comportamento. A Bíblia diz que, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
E que por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem houve a expiação de todo esse pecado. Jesus, o unigênito do Pai, o Verbo se materializou em carne, sofreu, morreu para que você fosse liberto, morreu para que você fosse curada, morreu para que você não mais vivesse uma vida de miséria, para que você não mais vivesse uma vida de opressão, para que você não mais se conformasse com o padrão carnal, o padrão deste mundo. Bem verdade que muitas vezes nós nos levantamos e queremos acertar, e quando menos esperamos, caímos novamente. Mas fiel é o Senhor para te levantar, para te sustentar, para fazer com que você não caia mais, para fazer com que você não peque mais. Jesus morreu a fim de você ter vida. Não a vida que vocês viviam antigamente, não a vida que nós vivíamos antigamente, mas uma nova vida em plenitude, uma vida relacional, uma vida em que nós temos um Pai ao qual nós podemos confessar os nossos pecados, um Pai ao qual nós podemos nos socorrer quando as coisas apertam. A nossa expectativa não deve ser colocada no homem. A nossa expectativa não deve ser colocada, direcionada na nossa conta bancária, não deve ser colocada nos nossos pais, pois eles não têm o poder, eles não têm a capacidade de sanar os nossos problemas. Há paliativos em que nós procuramos, há caminhos em que nós procuramos, que percorremos, tentando achar aquilo pelo qual a nossa alma anseia. Mas a nossa alma, ela só se sacia, assim como o diálogo que Cristo teve com a mulher samaritana, com a água que Cristo nos dá. A sede que há em você, o inquietamento que há no seu coração, ele só pode ser preenchido por Jesus. Só Jesus tem o poder de saciar o desejo incessante que há dentro de você. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como você tem se comportado, quais dificuldades você tem enfrentado. Às vezes você pode falar assim: Mateus, eu até tento levantar, eu até tento ficar de pé novamente, eu até quero voltar para os caminhos do Senhor, mas eu não consigo. Tem coisas que me prendem, tem coisas que me aprisionam, que me impedem de andar por este caminho. Querido, não há nada nem ninguém, principado, potestade, que possa te separar do amor que está em Cristo Jesus revelado. Ele morreu por você para te dar a libertação da sua alma. Muitas vezes nós também saímos de casa, para nós que somos cristãos, que entregamos a nossa vida a Jesus, por vezes nos comportamos como se estivesse tudo bem. E nós chegamos ao culto, nós fazemos os nossos devocionais, só que nós entendemos dentro de nós, quando lemos a palavra de Deus, que há ajustes que precisam ser feitos. Há ajustes que precisam acontecer. Em Apocalipse 3, do 1 ao 6, a Bíblia vai trazer um relato que diz que o aspecto daquela igreja era de quem estava viva, mas na verdade ela estava morta. Quem sabe você chegou aqui achando que estava tudo bem com a forma pela qual você está trilhando a sua vida. Você chegou aqui achando que está tudo bem, o caminho que eu tenho percorrido. Pode até parecer que está vivo, mas o Senhor te diz nessa noite que está morto. O aspecto é de quem vive, mas por dentro é como está quem está morto. O Senhor te chamou aqui hoje para te dar vida. O Senhor te chama aqui nesta noite para que você possa corrigir o seu caminho. Como, Mateus, eu corrijo o meu caminho? Indo até Jesus, pois Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Sem Ele, a nossa vida ela não tem graça. Eu vi uma frase durante esses dias que diz que todo sucesso, sem que Jesus esteja, é inútil. Tem muita gente sendo bem sucedida, tem muita gente andando com aparência ok,
Só que sem Jesus, Jesus achando isso inútil, não vale nada. Pois muito gastarão a sua vida aqui na terra, mas quando a trombeta tocar, haverá choro, haverá ranger de dentes. Só que isso não foi o que Jesus preparou para nós. Jesus não sonhou com a sua condenação. Bem verdade que nem todos se salvarão, mas não se salvarão porque esses não quiseram. Se coloque de pé nessa noite. Eu não sei por qual caminho você tem trilhado. Eu não sei que tipo de verdade você tem ouvido e vivido. Eu não sei que tipo de vida você tem vivido. Mas uma coisa eu sei, que o autor da vida quer ter um encontro com você nesta noite. Não importa a quantidade de anos de evangelho que você tenha, não importa quanto tempo você se distanciou, não importa o tamanho do seu pecado, aquele que tem o poder de fazer nova todas as coisas, está aqui nesta noite e Ele quer falar com você. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos nessa noite e você fazer uma oração sincera com Deus. Eu quero que você comece a falar com o seu Pai. A palavra foi ministrada. Eu quero que você examine a sua vida agora. Examine que tipo de caminho você tem andado. Que verdade você tem vivido. Jesus, Ele nos prometeu a vida eterna. E essa vida requer que prossigamos para Ele. Não há como termos a vida eterna, entrarmos no reino ao qual Jesus conversou com Nicodemos, o reino de Deus, sem que nós nos relacionemos com Ele. Jesus te convida nesta noite para você falar com Ele, para você falar da sua fraqueza, falar da sua dor, das suas limitações. Fala para Ele o quanto tem sido difícil. Fala para Ele quantas são as limitações que você tem. Fala para Ele quantas são as dificuldades. Bem verdade que Ele conhece todas elas, mas Ele quer ouvir você. Porque como João bem escreveu, a vida eterna é você se relacionar com Deus. O Senhor está te ofertando esta vida nesta noite. Que você possa sair daqui se relacionando com Ele. Que você volte ao primeiro amor. Que você volte às primeiras obras. Que você possa colocar novamente o Senhor em primeiro lugar. Jesus disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Que esse amor possa brotar no seu coração novamente. Que você não se engane, porque no mundo aí há muito amor, há um falso amor sendo propagado. Mas o verdadeiro amor, Ele se fez carne, Ele se entregou por você. O verdadeiro amor, Ele morreu, e Ele morreu uma cruz. Ele sendo um rei, Ele se fez indigno por você, para que você tivesse a vida eterna, para que você fosse salvo, para que você não mais fosse atormentado pelo pecado, para que você não mais fosse atormentado pelas frustrações deste mundo. Jesus, Ele sofreu no seu lugar. Ele pagou um preço, querido, que ninguém era capaz de pagar. A lei, ela era boa. A lei, ela apontava para Cristo. Só que a lei era insuficiente para trazer a salvação. A lei, ela era insuficiente para trazer a remissão dos pecados. Mas a lei, ela cumpre o seu propósito em Jesus. Jesus, de graça, através da graça, Ele estende o amor dEle, Ele estende a salvação dEle para nós. A palavra de Deus diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, foi-lhe dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu não sei que figura de pai você tem.
Eu não sei qual é o relacionamento com seu pai, o relacionamento com sua mãe. Eu não sei se seu pai lhe abandonou, se seu pai negligenciou a você o afeto, negligenciou a você o acalanto. Mas eu quero lhe dizer que quando você reconhece Jesus, você recebe um pai que está disposto a te abraçar, está disposto a te ouvir. Eu não sei se você teve um relacionamento frustrado, paternal, mas eu quero te apresentar o Pai da vida. Eu quero te apresentar aquele por quem Ele se entregou por você, se entregou para te dar a vida eterna, se entregou para que você pudesse repousar nos braços dEle e contar das suas mazelas para Ele, contar das suas dificuldades para Ele. Fale com seu pai nessa noite. Fale com Ele das suas dificuldades. Jesus, Ele quer se relacionar com você. Jesus, Ele quer transformar na sua vida. O louvor irá começar a ser entoado. E faça desse momento um momento de intimidade com Deus. Esqueça as pessoas que estão do seu lado. Agora é só você e Deus. Jesus é o caminho. Ele também é a verdade. E Ele é a vida. Não há nenhuma outra vida sem Jesus. Porque há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas o final é caminho de morte. Mas o caminho com Jesus te leva para a eternidade. O caminho com Jesus te leva para os braços do Pai.